A vida de Sophia Turner era para ser perfeita. Aos 29 anos, ela tinha tudo o que uma mulher poderia querer. Um marido de sucesso, uma casa deslumbrante em São Paulo e um bebê crescendo dentro dela. Todas as manhãs, ela passava a mão na barriga com esperança, sussurrando promessas de canções de ninar e histórias para dormir. No entanto, enquanto olhava pela imensa janela de vidro do seu apartamento, sentia um vazio que não conseguia explicar. Seu marido, Ricardo, nunca estava realmente presente. E quando estava, seus olhos carregavam uma frieza que ela não entendia. A verdade, ainda escondida, era muito mais sombria do que o gentil coração de Sophia poderia imaginar. Ricardo não pensava em berços ou na cor do quarto do bebê. Ele não pensava na segurança da sua esposa. Ele estava calculando fria e impiedosamente o quanto a apólice de seguro de vida dela lhe renderia se ela não estivesse mais por perto. Sua amante, Clara Martins, sussurrava veneno em seu ouvido todas as noites, instigando-o a terminar o que havia começado. Sophia tentava afastar os pensamentos. Talvez estivesse paranoica. Talvez a distância de Ricardo fosse apenas o estresse do trabalho. Ela queria acreditar que o homem com quem se casou ainda estava dentro dele, que os votos que trocaram no dia do casamento ainda significavam algo. Mas a forma como ele evitava o seu toque, a maneira como ficava no celular até tarde da noite, a corroía. Então, veio a sugestão que mudou tudo. Ricardo a convidou para uma viagem de fim de semana, insistindo que eles mereciam um tempo longe da cidade. Só nós dois e o bebê, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele mencionou um avião particular, fretado especialmente para o conforto dela. Sophia hesitou, mas sua súbita demonstração de carinho derreteu suas dúvidas. Pela primeira vez, ela pensou, talvez ele esteja tentando se reconectar. Talvez essa seja a chance de salvar nosso casamento. Ela não sabia que a viagem havia sido planejada para acabar com sua vida. Na noite anterior ao voo, ela arrumou a mala com cuidado. Roupas de gestante, uma foto dos pais e a pequena foto do ultrassom que carregava para todo lugar. Ela tocou a barriga, falando baixinho. Vamos para uma aventura, querido. O papai diz que será lindo. Suas palavras tremiam de excitação e medo, mas o destino tem uma maneira de falar, mesmo em sussurros. A caminho do aeroporto, o celular de Sophia vibrou com uma mensagem estranha de um número desconhecido. Não entre naquele avião. Seu coração disparou. Ela olhou para a tela, confusa, mas o olhar afiado de Ricardo do banco do motorista a fez enfiar o celular de volta na bolsa. Ela disse a si mesma que provavelmente era um engano. Ainda assim, as palavras ficaram com ela. As luzes da pista brilhavam ao longe. O jato particular cintilava sob o céu noturno, esperando para engoli-la por inteiro. Ricardo estendeu a mão para ela, forçando um sorriso. Confie em mim, ele disse. Sophia queria acreditar nele. Ela queria acreditar que o amor ainda estava vivo. Mas ao se aproximar do avião, seu bebê se agitou dentro dela, como se a estivesse alertando sobre a tempestade que estava por vir. E naquele momento de arrepio, Sophia não tinha ideia de que o avião em que estava embarcando era para ser seu caixão. À primeira vista, Sophia Turner vivia a vida que outras mulheres invejavam. Seu Instagram mostrava fotos de jantares à luz de velas, viagens caras e um anel de diamante que Ricardo havia colocado em seu dedo 5 anos antes. A cobertura deles em São Paulo tinha pisos de mármore e uma varanda com vista para o horizonte. Estranhos pensavam que ela tinha tudo. Mas por trás das portas fechadas, a vida de Sophia era mais solitária do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo havia sido seu sonho. Ele era charmoso, ambicioso, o tipo de homem que fazia promessas com convicção. Quando Sophia o conheceu,
Ela acreditou que tinha encontrado seu para sempre. Ele dizia que adorava seu sorriso, admirava sua bondade e queria construir uma família com ela. Por um tempo, ela acreditou nessa visão. Acreditou que ele a amava, mas o casamento tem uma maneira de revelar camadas. Lentamente, Ricardo ficou mais frio. Os beijos na testa cessaram. As conversas noturnas desapareceram. Ele se tornou obcecado por dinheiro, status e negócios. Enquanto isso, Sofia se agarrava à esperança de que ter um bebê os uniria novamente. Ela imaginava Ricardo embalando o filho deles, se tornando mais sensível de uma maneira que não via há anos. Em vez disso, a gravidez parecia afastá-lo ainda mais. Quando lhe contou a notícia, ela esperava alegria. Em vez disso, o sorriso de Ricardo foi forçado. "Isso é ótimo", ele disse, mudando rapidamente de assunto para um negócio que estava fechando. Sofia ignorou, convencendo-se de que ele estava apenas sobrecarregado. Seus dias eram tranquilos, cheios de pequenas rotinas. Ela dava aulas em uma escola primária até que a barriga começou a aparecer. Ela decorou o quarto do bebê em tons de amarelo e branco. Colocou uma cadeira de balanço ao lado da janela, já imaginando o bebê enrolado em um cobertor macio, ouvindo canções de ninar. Mas suas noites eram inquietas. Ricardo muitas vezes chegava tarde, com um leve cheiro de um perfume que não era o dela. Ele mantinha o celular virado para baixo, se assustava com cada notificação e trancava a porta do escritório. Certa vez, ao dobrar a roupa dele, Sofia encontrou um lenço manchado de batom no bolso do paletó. O coração dela disparou, mas ela disse a si mesma que não era o que parecia. O amor encontra desculpas. O amor escolhe a cegueira. Sua melhor amiga, Laura, percebeu seu brilho se apagando. "Sofia, você tem certeza de que está bem?" Laura perguntou gentilmente durante um café. "Você perdeu peso e parece tão cansada." Sofia forçou um sorriso. "É só a gravidez. Vou ficar bem." Ela não ousou admitir a verdade em voz alta. Ainda assim, no fundo, algo a incomodava. O homem em quem ela confiou parecia um estranho. No entanto, ela se agarrava a ele por causa do bebê, porque queria que seu filho tivesse um pai, porque acreditava em votos, mesmo quando eles pareciam quebrados. Sofia orava todas as noites, pressionando as mãos sobre a barriga. "Por favor, Deus, nos mantenha seguros. Deixe Ricardo se lembrar de quem ele costumava ser." Ela se agarrava à fé como uma mulher que se afoga, se agarra a um pedaço de madeira. O que ela não sabia era que, em outra parte da cidade, Ricardo sussurrava mentiras doces para Clara Martins. E juntos, eles tramavam um plano tão cruel que despedaçaria seu frágil mundo para sempre. E enquanto Sofia preparava um quarto para o filho, Ricardo e Clara preparavam seu funeral. Ricardo Turner estava sentado em uma cabine em um lounge sofisticado, o tipo de lugar onde a pouca luz e o vinho caro mantinham segredos. Do outro lado da mesa, Clara Martins se inclinou para a frente, seus dedos bem cuidados em volta de um copo. Ela era linda de uma forma afiada e perigosa. Batom vermelho escuro, blusa de seda que a envolvia como uma armadura e olhos cheios de ambição. Clara não era uma mulher que se contentava com migalhas. Ela queria tudo, e queria agora. "Você demorou tempo demais", ela sussurrou, mantendo a voz baixa, mas firme. "Você disse que ela não seria um problema a essa altura. Mas Sofia ainda está viva, ainda carregando aquele bebê, ainda no nosso caminho." Ricardo esfregou as têmporas, com a mandíbula cerrada. "Não é tão simples. Ela está desconfiada. Se eu fizer um movimento errado, tudo desmorona." Clara se inclinou para mais perto, seu tom gelado. "Ouça-me, Ricardo. Enquanto ela estiver respirando, ela é dona da metade de tudo o que você construiu. E não se esqueça, ela está grávida. Assim que o bebê nascer, seu pequeno império não pertencerá apenas a você. Pertencerá a ela e à criança."
Você realmente quer ficar preso para sempre? As palavras o atingiram como uma faca. Ricardo havia passado anos subindo de vida, construindo negócios, encantando investidores. Mas por trás do glamour, seu império estava desmoronando. Maus negócios, dívidas ocultas e gastos imprudentes haviam consumido sua riqueza. A única coisa que o mantinha à tona era a rede de segurança que Sofia representava. Ela tinha uma apólice de seguro substancial, uma que ele havia dobrado discretamente meses antes. Clara enfiou a mão na bolsa e deslizou um pedaço de papel dobrado pela mesa. Eu conheço um piloto. Discreto. Ele aceitará um pagamento sem fazer perguntas. Um voo particular. Uma falha mecânica. Os destroços parecerão um acidente. Limpo. Final. Ninguém jamais suspeitará de nada. Ricardo olhou para o papel, seu pulso acelerando. Ele podia sentir as paredes de sua ruína financeira se aproximando. A ideia de se libertar de Sofia, do peso da inocência dela, era tentadora de uma forma que o assustava. Você tem certeza disso? Ele sussurrou, embora sua voz não tivesse convicção. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso frio. Nunca tive tanta certeza de nada. Você quer passar o resto da sua vida acorrentado a uma mulher que não ama? Ou quer construir um futuro comigo? Um futuro real, poder, dinheiro, liberdade. Ricardo deu um longo gole em sua bebida, a sensação de queimação na garganta combinando com o fogo que se acendia dentro dele. Ele pensou nos olhos gentis de Sofia, nas suas mãos macias segurando a barriga. Por um segundo fugaz, a culpa o atingiu. Mas a ganância era mais forte. O desejo era mais forte. Clara era mais forte. Finalmente, ele dobrou o papel e o colocou no bolso do paletó. Sua decisão estava tomada. Clara se recostou, vitoriosa, sua voz pingando satisfação. Bom, então vamos garantir que Sophia Turner nunca mais volte daquele voo. E enquanto Sofia sonhava em salvar seu casamento, seu marido e a amante dele já planejavam sua morte com detalhes assustadores. Sophia Turner tentava silenciar a tempestade em seu peito, mas a inquietude continuava a persegui-la. Toda vez que Ricardo saía do apartamento tarde da noite, ela dizia a si mesma que era a trabalho. Toda vez que ele voltava para casa com um leve traço de perfume, que não era o dela, ela dizia a si mesma que era sua imaginação. Toda vez que o celular dele vibrava e ele rapidamente desviava a tela, ela engolia suas perguntas. O amor tem uma maneira de criar desculpas. E Sofia queria muito acreditar que seu casamento não estava desmoronando. Ainda assim, seus instintos sussurravam o contrário. Ela percebeu como Ricardo evitava seus olhos quando ela falava sobre o bebê. Ele costumava perguntar sobre o quarto, sobre nomes, sobre sapatinhos que eles poderiam comprar juntos. Agora, ele ignorava toda menção ao futuro, como se a ideia de paternidade fosse uma corrente em volta do seu pescoço. Certa noite, enquanto ela dobrava as roupinhas de bebê que havia comprado com suas próprias economias, ouviu Ricardo no telefone em seu escritório. A porta não estava totalmente fechada e a voz dele vazava pela fresta. Não se preocupe, ele disse em tom baixo. Tudo será resolvido. Depois desta viagem, não haverá mais problemas. Sofia congelou, uma roupinha de bebê apertada em suas mãos. Resolvido. A palavra parecia pesada, sinistra. Ela queria acreditar que ele estava falando de um negócio, mas algo em sua voz a assustou. Quando ela entrou na sala momentos depois, Ricardo encerrou a ligação rapidamente e forçou um sorriso. Só trabalho, ele murmurou, dispensando-a. Sofia tentou desabafar com sua melhor amiga, Laura, durante uma caminhada no parque. Eu não sei, Laura. Algo parece errado, ela sussurrou. Laura apertou sua mão. Você está carregando o filho dele, Sofia. Talvez você esteja apenas mais sensível agora. Hormônios, estresse. Não tire conclusões precipitadas. Sofia assentiu, mas a dúvida roía seus ossos. Naquela noite,
Ela orou mais fervorosamente do que nunca. Deus, por favor, proteja a mim e a esta criança. Mostre-me se estou errada, ajude-me a ver a verdade. Na manhã seguinte, Ricardo a surpreendeu com o café da manhã na cama. Ele beijou sua bochecha como fazia anos atrás. Reservei uma viagem de fim de semana para nós, ele disse alegremente. Uma escapada particular. Só nós dois. Nada de celular, nada de trabalho. Você merece isso, Sof. Nós merecemos isso. Sofia piscou, surpresa com a súbita doçura dele. Por um momento, seu coração se acalmou. Talvez Laura estivesse certa. Talvez ela estivesse imaginando tudo. Talvez Ricardo estivesse finalmente se lembrando de como ser seu marido novamente. Ela queria desesperadamente acreditar nisso. Mais tarde naquele dia, ao colocar a mala na cama e começar a arrumar as coisas, ela encontrou um comprovante de reserva de uma companhia aérea no bolso do paletó de Ricardo. A data correspondia ao fim de semana. O nome na reserva, no entanto, não era o dela. Era Clara Martins. O sangue dela gelou. Ela ficou imóvel no quarto. O zumbido da cidade lá fora, de repente, ensurdecedor. Ricardo entrou momentos depois, sorrindo muito. Pronta para nossa aventura? Ele perguntou. Sofia forçou um sorriso, escondendo o pedaço de papel nas costas. Seu coração disparou. E naquele momento, ela percebeu que não estava imaginando o perigo. Ela estava vivendo dentro dele. Na manhã da viagem, Sofia estava sentada na beira da cama, com a mala arrumada aos seus pés. Suas mãos tremiam enquanto ela alisava o tecido de seu vestido de gestante, tentando acalmar os nervos. O comprovante de reserva da companhia aérea que ela havia descoberto, com o nome de Clara Martins em letras garrafais, ainda queimava em sua memória. Cada fibra do seu ser dizia para ela não ir. E ainda assim, a visão de Ricardo se movendo com confiança pelo apartamento, cantarolando para si mesmo como se nada estivesse errado, a manteve em silêncio. Você está pronta, Sof? Ricardo perguntou, entrando no quarto. Seu tom era quente, quase quente demais. Ele se inclinou, beijando sua testa como se não estivesse frio há meses. Este fim de semana vai mudar tudo. Eu prometo. Sofia forçou um sorriso. Mudar? Tudo? Ela repetiu suavemente. Ricardo assentiu. Um novo começo. Você, eu e o bebê. Sem estresse, sem distrações. A mão dele tocou a barriga dela, mas o toque parecia ensaiado, calculado. Ela queria gritar com ele. Queria tirar o pedaço de papel do bolso e exigir uma explicação. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, ela viu algo que congelou sua língua. Não era amor, nem mesmo culpa, mas determinação. Ele havia tomado uma decisão sobre algo, e Sofia temia que não fosse o que ele estava dizendo em voz alta. A viagem de carro até o aeroporto particular foi inquietantemente silenciosa. A mão de Ricardo repousava no volante, enquanto a outra batia em seu joelho. Sofia olhava pela janela, vendo a cidade se misturar com os subúrbios e depois com campos abertos. Seu celular vibrou em sua bolsa. Ela olhou para baixo. Outra mensagem anônima iluminou a tela. Não entre no avião. Sua vida depende disso. Sua garganta se apertou. Quem estava enviando essas mensagens? Como eles sabiam? Ela se virou ligeiramente, mas o perfil afiado de Ricardo e a mandíbula rígida a fizeram esconder o celular rapidamente. Ela engoliu em seco, guardando-o de volta na bolsa antes que ele percebesse. Quando chegaram ao aeroporto, um pequeno jato particular reluzia sob o sol, seu metal polido refletindo o céu azul claro. O piloto, um homem com olhos cansados, cumprimentou Ricardo com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais, como se algo não dito tivesse passado entre eles. Sofia percebeu o olhar, mas permaneceu em silêncio. É isso, Ricardo disse, colocando a mão nas costas dela, guiando-a para a frente.
Você vai amar a vista de cima. Sofia hesitou no pé da escada que levava ao jato. Seu estômago se apertou, o bebê se mexendo como se sentisse o medo dela. Ela pressionou a mão contra a barriga, sussurrando silenciosamente. Seja forte, meu pequeno. A mamãe está aqui. Ricardo notou a pausa dela. Seu sorriso endureceu. Sofia, confie em mim. Tudo vai ficar bem. Você está segura comigo. Segura. A palavra ecoou em sua cabeça como uma piada cruel. Cada instinto gritava para ela correr, pegar sua mala e escapar antes que os motores começassem a funcionar. Mas a presença de Ricardo a assombrava. Seu charme uma gaiola que ela não conseguia quebrar. Com pernas trêmulas, ela subiu os degraus e entrou na cabine, a porta se fechando atrás dela, com um baque pesado. E quando os motores começaram a funcionar, Sofia percebeu que talvez tivesse acabado de entrar em uma armadilha da qual nunca mais voltaria. A cabine do jato particular cheirava levemente a couro e combustível de avião. Os assentos eram macios, as janelas impecáveis, o champanhe gelado. Para qualquer outra pessoa, poderia ter parecido luxo. Para Sophia Turner, parecia uma prisão nas nuvens. Ela se sentou com as mãos entrelaçadas sobre a barriga, os nós dos dedos pálidos, o coração batendo forte em seus ouvidos. Ricardo se acomodou no assento oposto a ela, sua expressão calma, até mesmo alegre. Ele se serviu de uma taça de champanhe, as bolhas subindo em um leve efervescer. Para nós, ele disse, levantando o copo. Para novos começos. Sofia forçou um aceno, seus lábios mal se movendo em um sorriso. Ela queria sentir esperança nas palavras dele, mas seu estômago se revirava de pavor. A mensagem anônima ainda a assombrava. Não entre no avião. E ainda assim, lá estava ela, presa a milhares de metros do chão, sem escapatória. Os motores zumbiram mais alto enquanto o avião subia no céu. Os ouvidos de Sofia estalaram e ela olhou para o piloto através da porta do cockpit. Os ombros dele estavam tensos, as mãos rígidas nos controles. Ele evitou os olhos dela quando ela o olhou. Era sutil, mas o suficiente para aprofundar sua suspeita. Enquanto o horizonte da cidade desaparecia sob eles, nuvens engoliram as janelas. A turbulência sacudiu a cabine, e Sofia se agarrou ao apoio de braço, sussurrando uma oração. Ricardo riu, tomando seu champanhe. Relaxe, Sophie. Voos particulares sempre parecem um pouco mais agitados. Você vai se acostumar. A calma dele a perturbou. Ela o estudou de perto, procurando o homem que ela tinha amado. Mas em vez de calor, ela viu um vislumbre de cálculo por trás de seus olhos. Não era o olhar de um marido protegendo sua esposa. Era o olhar de um homem esperando por algo. De repente, a voz do piloto soou pelo intercomunicador. Estamos nos aproximando de uma área de tempo ruim. Por favor, apertem os cintos. O aperto de Sofia se intensificou. Ela se inclinou para Ricardo. Por que não esperamos por um dia melhor? Por que arriscar voar agora? Ricardo encolheu os ombros casualmente. O tempo não espera por ninguém. Confia em mim, não é nada. Suas palavras não a tranquilizaram. Em vez disso, ela sentiu o ar na cabine ficar mais pesado, pressionando seu peito. Ela pensou no quarto que havia preparado, nas pequenas roupas cuidadosamente dobradas, na cadeira de balanço ao lado da janela. Ela pensou na foto do ultrassom guardada com segurança em sua bolsa. Ela pensou em seu filho, que ainda não havia nascido, e o medo envolveu seu coração como uma morsa. Outro solavanco sacudiu o avião violentamente, fazendo o champanhe de Ricardo se espalhar pelo carpete. Ele xingou baixinho, limpando com um guardanapo. A voz tensa do piloto veio novamente. Turbulência leve, mantenham a calma. Mas Sofia podia ouvir algo em seu tom, o pânico que ele estava tentando esconder. Seu pulso acelerou. Ela olhou para Ricardo. Ele não parecia preocupado. Na verdade, seus lábios se curvaram em algo que parecia assustadoramente próximo da satisfação.
As luzes da cabine piscaram. Os motores rugiram mais alto. A turbulência ficou mais forte, jogando o avião como um brinquedo no céu. Sofia segurou sua barriga, sussurrando para o bebê. Segure-se. Por favor, segure-se. E então, com um estrondo ensurdecedor, o jato se inclinou para baixo, como se o próprio céu tivesse decidido que era hora de reivindicá-los. O grito dos motores abafou tudo. O corpo de Sofia bateu no cinto de segurança, enquanto o jato mergulhava violentamente para baixo. Seus ouvidos zumbiam com o rugido do vento e o barulho de metal. Máscaras de oxigênio caíram do teto, balançando loucamente, mas suas mãos tremiam demais para puxar uma. Tudo o que ela podia fazer era segurar a barriga, sussurrando orações frenéticas. Ricardo estava rígido do outro lado dela, agarrado aos apoios de braço. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos mostravam algo estranho. Antecipação, não medo. A visão revirou o estômago de Sofia. Ele sabia que isso estava por vir. O avião mergulhou através de nuvens de tempestade, relâmpagos piscando do lado de fora das janelas. Passageiros gritavam. Um empresário segurava sua maleta como se ela pudesse salvá-lo. Uma jovem soluçava em suas mãos, orando por seus filhos em casa. O piloto gritou pelo intercomunicador, sua voz falhando. Preparem-se para o impacto! Preparem-se para o impacto! A visão de Sofia ficou embaçada pelas lágrimas. O bebê chutou dentro dela, um lembrete forte da vida que ela carregava. Ela envolveu os braços em volta do estômago, tentando protegê-lo com seu corpo. Por favor, Deus, não meu bebê. Por favor. Então veio o momento do impacto. O jato rasgou o topo das árvores, o metal guinchando contra a madeira. A cabine tremeu com uma força insuportável, a bagagem voando pelo ar. Um pedaço de painel se soltou, atingindo Sofia no ombro. A dor explodiu em seu corpo, mas ela se agarrou à consciência. O chão se aproximou como um punho. O avião caiu na floresta, explodindo em caos. Assentos foram arrancados de seus parafusos. Janelas se estilhaçaram. Chamas rugiam pela cabine, enquanto o combustível se espalhava como fogo líquido. O mundo ao redor de Sofia se tornou uma fornalha. Seus ouvidos zumbiam com gritos, agonizados, desesperados, desaparecendo um por um. Ela tentou se mover, mas suas pernas estavam presas sob metal retorcido, sua pele queimada pelo calor. O cheiro de tecido e carne queimado sufocava seus pulmões. Ela tossiu, engasgando, a garganta em carne viva pela fumaça. Através da névoa, ela viu Ricardo soltar o cinto de segurança. Seus movimentos eram rápidos, calculados. Ele não olhou para trás. Ele nem hesitou. Ele passou por um passageiro moribundo, pegou a escotilha de emergência e desapareceu nas chamas. O coração de Sofia se partiu. Seu marido não havia tentado salvá-la. Ele a havia deixado para morrer. Reunindo forças que ela não sabia que tinha, ela se arrastou para fora dos destroços que a prendiam. O metal cortava suas palmas, sua pele formando bolhas com o fogo. Cada respiração era agonia, mas ela se recusou a parar. A vida de seu bebê dependia disso. Centímetro por centímetro, ela se libertou, rastejando pela fumaça e cinzas. Uma viga desabou atrás dela com um estrondo, faíscas voando. O fogo ficou mais quente, perseguindo-a como um monstro determinado a consumi-la. Seu cabelo estava chamuscado, seu vestido queimado, sua pele cheia de bolhas. Ainda assim, ela rastejou, deixando rastros de sangue e cinzas no chão. Finalmente, ofegante, ela se arrastou para fora através de um rasgo irregular na fuselagem. O ar frio da noite atingiu seu rosto, misturando-se com a fumaça. Ela desabou na neve, tossindo, seu corpo tremendo violentamente. Mas quando ela tentou dar sua primeira respirada de liberdade, um rosnado baixo ecoou na escuridão. Algo vivo a estava observando rastejar para fora das chamas. A neve se agarrou à pele com bolhas de Sofia, enquanto ela ofegava por ar.
Seu corpo estava quebrado, seu rosto queimado, seus pulmões em brasa com a fumaça. Cada movimento parecia impossível, mas a vontade de sobreviver a empurrou para a frente. Ela tinha acabado de escapar do fogo e da morte, mas a noite não tinha terminado de testá-la. Da linha das árvores, um som cortou o crepitar das chamas atrás dela. Um rosnado, baixo, profundo, faminto. Sofia congelou, seu coração batendo dolorosamente. Lentamente, seus olhos se ajustaram à escuridão. Lá, emergindo das sombras, estava um cachorro selvagem, sarnento, com as costelas visíveis, dentes à mostra. Seus olhos brilhavam de amarelo na luz do fogo, fixos em seu corpo trêmulo. Sua respiração parou. Ela tentou se mover, mas suas pernas cederam. Ela desabou na neve novamente, suas mãos se agarrando ao chão. O cachorro se aproximou, saliva pingando de sua boca. Ele a circulou lentamente, saboreando a fraqueza dela. Sofia levantou um braço trêmulo, tentando proteger o rosto. "Por favor, não!" ela sussurrou, embora soubesse que o animal não podia entender a misericórdia. A fera atacou. Seu peso caiu sobre seu peito, o hálito quente inundando sua pele queimada. Os dentes estalaram perigosamente perto de seu pescoço. Sofia gritou, se debatendo fracamente, suas mãos em carne viva pressionando contra a pele do animal. Mas ela não era pária para a força do animal. Suas garras rasgaram seu braço e o sangue manchou a neve abaixo deles. Meu bebê. Meu bebê. Era tudo o que ela conseguia pensar. Ela não podia morrer ali. Não assim. Não depois de sobreviver às chamas. Com as últimas forças, ela pegou um caco de destroço perto de seu lado e atacou cegamente. O cachorro guinchou, se afastando um pouco, mas o ataque apenas o enfureceu ainda mais. Ele mostrou os dentes, pronto para acabar com ela. A visão de Sofia ficou embaçada. O mundo girou. Ela sussurrou uma oração, se preparando para o fim. Então, um tiro estilhaçou a noite. O estalo ecoou pela floresta, mais alto que um trovão. O cachorro selvagem guinchou de terror e disparou para as árvores, desaparecendo na escuridão. Sofia ficou atordoada, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Passos ecoaram na neve, rápidos e deliberados. Uma figura alta emergiu da fumaça e do brilho do fogo. Ele usava um casaco pesado, um rifle pendurado em suas mãos e determinação estampada em seu rosto. Seus olhos se fixaram em Sofia. "Meu Deus!" ele murmurou, correndo em sua direção. Ele se ajoelhou ao lado dela, tirando as luvas para verificar seu pulso. "Você está viva. Você realmente está viva." Sofia tentou falar, mas apenas um chiado fraco escapou de seus lábios. Sua visão vacilou, a escuridão puxando em suas bordas. "Fique comigo!" o homem ordenou firmemente. Sua voz tinha autoridade, do tipo que se recusava a deixá-la escorregar. Ele pegou uma garrafa de sua mochila, pingando água cuidadosamente em seus lábios rachados. "Você está segura agora. Não vou deixar você morrer aqui." Ela piscou, mal conseguindo focar. O rosto dele era forte, determinado, desconhecido. Quem quer que ele fosse, ele havia chegado no último momento possível, sua última esperança. Enquanto ele a levantava gentilmente em seus braços, Sofia desistiu de lutar para ficar acordada. O mundo se apagou, mas a voz dele a ancorou na escuridão. E quando ela acordasse novamente, ela descobriria que seu salvador não era apenas um homem, mas um bilionário cujo poder poderia mudar seu destino para sempre. A primeira coisa que Sofia sentiu foi dor. Não era uma dor aguda como um corte, mas infinita, ardendo como se seu corpo ainda estivesse preso dentro das chamas. Ela tentou se mover, mas seus membros pareciam pesados, contidos. Um som de bip fraco ecoou em seus ouvidos, seguido por vozes abafadas. "Seus sinais vitais estão estáveis.
disse a voz de uma mulher. Ela é forte, mas as queimaduras são extensas. Sofia forçou os olhos a se abrirem. A luz branca e forte inundou sua visão, e o cheiro estéril de antisséptico encheu seus pulmões. Ela estava em um hospital. Ataduras envolviam seus braços, peito e rosto. Tubos saíam de seu corpo para máquinas que ela não reconhecia. Um homem alto estava ao lado da sua cama. Era ele, o estranho que a havia salvado do cachorro selvagem. Seu casaco tinha sido substituído por um terno feito sob medida. Sua presença encheu a sala, imponente, mas gentil. Você acordou, ele disse suavemente. Graças a Deus. Sofia tentou falar, mas sua garganta ardia. O homem rapidamente serviu água em um copo e a ajudou a beber. Não se esforce, ele advertiu. Você passou por um inferno. Meu nome é Liam Archer. Eu a encontrei perto do local do acidente. Você está segura agora. Segura. A palavra ecoou em sua mente, mas parecia frágil. As memórias do fogo, dos gritos e dos olhos frios de Ricardo voltaram. Lágrimas escorreram dos cantos de seus olhos inchados. Ela queria perguntar sobre os outros, sobre seu bebê, mas a palavra ficou presa em sua garganta. A doutora Mei Chen, uma especialista em queimaduras, entrou na sala com uma prancheta. Sua expressão era gentil, mas pesada. Ela puxou uma cadeira para o lado da cama de Sofia. Senhora Turner, preciso ser honesta com a senhora. A senhora sofreu queimaduras de 3º grau em grande parte do corpo. Levará meses, anos de cirurgias e terapia para se recuperar. Podemos ajudar, mas a senhora nunca mais terá a mesma aparência. Os lábios de Sofia tremeram sob as ataduras. Sua imagem, sua identidade desapareceram. Ela fechou os olhos, um soluço sacudindo seu peito, mas o pior ainda estava por vir. A doutora Chen hesitou, sua voz baixando. E sinto muito. O trauma do acidente foi demais para a sua gravidez. A senhora perdeu o bebê. As palavras caíram sobre Sofia como uma onda de gelo. Seu coração se partiu em pedaços. A única razão pela qual ela havia lutado para sobreviver, a única vida que ela havia implorado a Deus para proteger, tinha-se ido. Ela soltou um grito doloroso, abafado pela máscara de oxigênio. Suas mãos se agarraram à sua barriga, agora vazia, oca em todos os sentidos. Liam colocou uma mão gentilmente em seu ombro. Sua voz era firme, mas cheia de compaixão. Eu sei que nada pode substituir o que você perdeu, mas você está viva. E enquanto você estiver viva, você ainda tem uma chance de lutar, por si mesma, pelo seu futuro. Não desista. Sofia soluçou até o esgotamento a silenciar. Na névoa da dor e do luto, um pensamento queimava em sua mente. Ricardo a havia deixado para morrer. Ele havia se afastado dela e do filho deles. E enquanto ela havia perdido tudo, ele ainda estava livre. E naquele momento de desespero, Sofia jurou que um dia se reergueria, não apenas para recuperar sua vida, mas para fazer Ricardo pagar por sua traição. Do outro lado da cidade, longe do hospital onde Sofia jazia quebrada, Ricardo Turner bateu uma taça de champanhe contra a de Clara Martins. As luzes da cobertura brilhavam quentes, a música tocava suavemente ao fundo e um jantar caro estava na mesa. Para quem olhasse, era uma cena de romance. Para Ricardo e Clara, era a celebração de um assassinato. Para nós, Ricardo disse, com um sorriso de escárnio enquanto levantava o copo, por estarmos finalmente livres. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso vitorioso. Livre dela, livre do fardo e livre para começar a vida que merecemos. Ela se inclinou, beijando-o lentamente, seu batom manchando a boca dele. Ricardo riu, o som frio e vazio. Ele havia ficado tenso por semanas, aterrorizado que o plano pudesse falhar, mas os relatórios eram claros. O jato particular havia caído em uma floresta remota em São Paulo. O fogo foi tão intenso que as autoridades,
Disseram que levaria tempo para identificar os restos mortais, se eles fossem encontrados. Para Ricardo, isso era perfeito. Um corpo significava perguntas. Cinzas significavam fechamento. Ainda assim, Clara o pressionou. E o seguro? Ricardo se recostou, satisfeito, já em movimento. 10 milhões de dólares. É apenas uma questão de semanas, até que seja depositado. Então seremos intocáveis. Os olhos de Clara brilharam como joias. Imagine, sem dívidas, sem nos escondermos, apenas nós. Poder, dinheiro, tudo o que sempre quisemos. Ricardo serviu outro copo, mas por um breve momento seu sorriso vacilou. Um vislumbre do rosto de Sofia passou por sua mente, a maneira como ela o olhou, confiando, mesmo quando ela entrou naquele avião. A culpa o atingiu, mas ele a afogou rapidamente com outra bebida. Ela se foi, ele murmurou para si mesmo. Ela se foi, e esta é a vida que eu mereço. Mas nem todos estavam convencidos. O detetive Omar Mendes, um investigador experiente com um olhar aguçado para detalhes, estava em seu escritório até tarde daquela noite, revisando os relatórios do acidente. Algo não se encaixava. As condições climáticas eram ruins, sim, mas a rota de voo era incomum. Por que o piloto havia escolhido uma rota tão perigosa quando havia opções mais seguras? E por que Ricardo havia contratado uma apólice de seguro de vida para sua esposa apenas meses antes do acidente? Mendes bateu sua caneta na pasta, recostando-se na cadeira. Ele tinha visto muitos casos de mortes acidentais ligadas a cônjuges gananciosos. Seu instinto lhe dizia que Ricardo Turner não estava de luto. Ele estava comemorando. Ao mesmo tempo, Clara foi descuidada. Ela enviava mensagens de texto para Ricardo com frequência, lembrando-o de não escorregar ao falar com o perito do seguro. Uma mensagem, interceptada pelos registros da torre de celular, sugeria uma conspiração mais profunda. Mendes a sinalizou, adicionando-a à sua crescente pilha de suspeitas. Enquanto isso, na cobertura, Clara se aconchegou no peito de Ricardo, sussurrando. Agora somos imparáveis. Ninguém pode nos tocar. Ricardo acariciou o cabelo dela, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Sofia se foi. O mundo pensa que ela virou cinzas em uma floresta. Não há mais nada a temer. Mas nenhum dos dois sabia que Sofia estava viva. E logo, o segredo que eles pensavam estar enterrado em chamas voltaria para assombrá-los. Sophia Turner mal reconhecia a mulher que a encarava do espelho do hospital. Sua imagem estava envolta em gaze, apenas fragmentos de sua pele queimada visíveis. As ataduras a faziam parecer menos uma pessoa e mais um fantasma assombrando seu próprio corpo. Ela tocou o rosto com os dedos trêmulos, recuando com a textura áspera e estranha sob as bandagens. A doutora Mai Chen estava por perto, seu tom calmo, mas firme. Sofia, nós a estabilizamos. A senhora está se curando, mas as queimaduras são profundas. A senhora precisará de várias cirurgias, enxertos de pele, reconstrução. Isso não será semanas ou meses, serão anos de trabalho. A garganta de Sofia se apertou. Anos. Ela não conseguia imaginar viver assim, presa na dor, incapaz de se reconhecer. E ainda assim, que escolha ela tinha? Ela havia sobrevivido ao fogo apenas para enfrentar um tipo diferente de prisão. Liam Archer entrou na sala, silenciosamente, sua presença enchendo o espaço estéril com calor. Seu terno estava impecável, mas sua expressão era pesada de preocupação. A você foi dada uma segunda chance, ele disse gentilmente. Isso não apaga o que você perdeu, mas significa que você ainda tem um futuro, e eu quero ajudá-la a reconstruí-lo. Sofia piscou para ele através das lágrimas. Por quê? Ela murmurou, sua voz fraca. Você nem me conhece. Liam se agachou ao lado da sua cama, seus olhos no mesmo nível dos dela.
porque eu vi o que a crueldade faz com as pessoas. Minha mãe foi uma vítima uma vez. Ninguém a salvou. Eu não pude mudar o destino dela, mas posso mudar o seu. A sinceridade em sua voz quebrou algo dentro dela. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu um vislumbre de segurança. Mas então veio a pergunta que ela estava evitando. E se Ricardo descobrir que estou viva? Ela sussurrou. E se ele tentar de novo? A mandíbula de Liam se apertou. Então vamos garantir que ele nunca saiba. Eu tenho recursos, médicos, equipes jurídicas, proteção. Podemos lhe dar uma nova identidade, um novo rosto. Sophia Turner pode desaparecer. Você pode se tornar alguém que ele nunca reconhecerá. O pensamento a aterrorizou. Deixar para trás tudo o que ela já foi, seu nome, sua história, até mesmo seu rosto. Parecia outra morte. No entanto, parte dela sabia que poderia ser a única maneira de seguir em frente. Ricardo já havia provado que estava disposto a sacrificá-la por dinheiro. Ele não hesitaria em terminar o trabalho se descobrisse que ela estava viva. Naquela noite, enquanto as máquinas apitavam constantemente ao lado da sua cama, Sophia olhou para o teto, revivendo a traição de Ricardo em sua mente. Seus olhos frios, sua calma no avião, sua escolha de deixá-la queimando nos destroços. Ele não tinha perdido uma esposa, ele a tinha descartado como lixo. E de repente ela percebeu algo. Talvez deixar Sophia Turner morrer não fosse apenas sobrevivência. Talvez fosse liberdade. Com uma resolução trêmula, ela sussurrou para o quarto escuro. Então, deixe-a morrer. Deixe Sophia morrer. Eu voltarei, mas não como ela. E naquele momento, uma nova mulher nasceu. Uma que se ergueria das cinzas, com um rosto que ninguém poderia reconhecer. Nem mesmo o homem que tentou matá-la. As luzes da sala de cirurgia pareciam estrelas brilhando acima de Sophia. Ela estava deitada na mesa, seu corpo tremendo sob os lençóis estéreis, enquanto a doutora Mei Chen preparava a primeira de muitas cirurgias. Vamos começar com enxertos de pele, a doutora Chen explicou gentilmente. Passo a passo, vamos reconstruir o que o fogo tentou roubar de você. Isso será doloroso, mas você é forte. Sophia fechou os olhos, ouvindo aquelas palavras ecoarem dentro dela. O fogo tentou roubá-la. Quase conseguiu. Ele havia tirado seu filho, sua identidade e sua antiga vida. Agora, ela estava prestes a deixar a última parte de Sophia Turner desaparecer também. As horas se tornaram uma névoa de anestesia, bisturis e pontos. Quando ela acordou, seu corpo gritava de dor. Seu rosto estava enfaixado novamente, mais grosso desta vez, como um casulo escondendo o que estava por baixo. Liam estava lá, sentado fielmente ao lado da sua cama, seus olhos cheios de exaustão. Você sobreviveu à primeira, ele sussurrou, apertando a mão dela. Cada cirurgia é um passo à frente. Semanas se transformaram em meses. Enxertos de pele cobriram as queimaduras em seus braços e peito. A cirurgia reconstrutiva remodelou seu rosto, pouco a pouco, como um escultor cinzelando pedra. Cada vez que as ataduras eram retiradas, Sophia se encolhia. Ela não via mais a mulher que costumava ser. Em vez disso, uma estranha a encarava do espelho, crua, desconhecida, inacabada. Certa noite, após sua terceira cirurgia, ela desabou completamente. Hannah Brooks, a terapeuta de trauma do hospital, a encontrou encolhida no chão do banheiro, soluçando incontrolavelmente. Eu não sei mais quem eu sou, Sophia chorou. Quando eu me olho no espelho, eu não me vejo. Eu não vejo meu filho. Eu não vejo nada. Hannah se ajoelhou ao lado dela, a voz gentil, mas firme. Você não é nada. Você está viva. Você ainda está aqui. E às vezes, a sobrevivência significa se tornar alguém novo. Isso não apaga quem você era. Significa que você a carrega dentro de você, mesmo que o mundo não possa mais ver o rosto dela. Essas palavras ficaram.
Sofia começou a escrever em um diário que Liam lhe deu, rabiscando até tarde da noite. Lá ela escreveu cartas para seu bebê, promessas para a mulher que ela já foi e votos para a estranha em que estava se tornando. A doutora Chen finalmente fez a pergunta diretamente. Você está pronta para terminar isso? Podemos restaurar seu rosto completamente, mas não será o mesmo de antes. Será uma nova identidade. Se você disser sim, Sophia Turner deixará de existir em todos os sentidos. Sophia olhou para sua imagem, enfaixada, inchada, irreconhecível. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, lentamente ela assentiu. Faça isso. Deixe Sophia morrer. Serei quem eu precisar ser. A cirurgia final foi exaustiva, mas quando as ataduras foram removidas, uma mulher diferente se olhou no espelho. Seus traços eram mais suaves, mais afiados em alguns lugares, quase elegantes. Ela parecia viva, mas ninguém a confundiria com a mulher com quem Ricardo se casou. Liam estava atrás dela, seu olhar firme. De agora em diante, ele disse em voz baixa, você é Sophia Archer. Sophia Turner se foi. Sophia, agora Sophia. Tocou o rosto com os dedos trêmulos. Pela primeira vez, ela não chorou. Ela sorriu levemente, embora seus olhos queimassem com fogo. E no fundo, Sophia jurou que este novo rosto não apenas a protegeria, mas um dia confrontaria o homem que tentou apagá-la. Sophia Archer estava na varanda da mansão de Liam, a brisa do oceano tocando seu rosto. As ondas batiam abaixo, constantes e implacáveis, como o pulso da própria terra. Ela inalou profundamente, saboreando o ar salgado. Pela primeira vez desde o acidente, o cheiro ao seu redor não era fumaça ou antisséptico. Era vida. No entanto, cada respiração a lembrava de que ela não era mais Sophia Turner. Ela havia enterrado esse nome, enterrado esse rosto, enterrado o filho que ela perdeu. Agora ela era Sophia Archer, uma mulher que o mundo nunca havia conhecido, e ela ainda estava aprendendo o que isso significava. Liam a observou da porta, sua expressão silenciosa, pensativa. Como você se sente? Ele perguntou. Estranho, Sophia admitiu, puxando o cabelo para trás, como se estivesse andando na pele de outra pessoa. Você não está, Liam disse firmemente. Esta é você, não o fogo, não Ricardo, não Clara. Você. Você pode escolher quem Sophia Archer será. Suas palavras a confortaram, mas o peso de seu passado ainda persistia. Todas as noites, pesadelos a arrastavam de volta para os destroços em chamas. Ela acordava encharcada de suor, segurando a barriga, ofegando por um bebê que não estava lá. Hannah Brooks, a terapeuta de trauma, a guiava nessas noites, ensinando-a a se acalmar, lembrando-a de que ela estava segura. Mas o luto não tem horário. Ele voltava em ondas, destruindo-a sem aviso. Durante o dia, Liam insistia que ela se concentrasse em viver novamente. Ele a apresentou à equipe da mansão, que a tratava com gentileza e discrição. Ele a encorajou a caminhar pelos jardins, a pintar, a escrever. Lentamente, Sophia se viu atraída pelo jardim de inverno, onde fileiras de orquídeas floresciam em silêncio. Ela passava horas lá, cuidando delas com mãos cuidadosas, como se nutri-las pudesse curar o vazio dentro dela. Certa tarde, Liam se juntou a ela. Sabe, ele disse, observando-a regar as flores gentilmente. Minha mãe costumava dizer que as orquídeas são sobreviventes. Elas podem florescer mesmo nas condições mais difíceis, se você der a elas um pouco de luz. Sophia sorriu levemente. Então talvez eu seja uma orquídea também. Você é, Liam disse sem hesitar. E eu vou garantir que você sempre tenha a luz de que precisa. Suas palavras despertaram algo nela, um vislumbre de calor que ela não sentia há anos. Ela olhou para ele, realmente olhou, e por um momento ela se esqueceu do fogo, da traição,
das cinzas de sua antiga vida. Mas então o rosto de Ricardo brilhou em sua mente, frio e triunfante, e o calor desapareceu em raiva. Eu não posso deixar que ele se safar, Sofia sussurrou, suas mãos se apertando em torno do regador. Ele matou nosso filho, me deixou para morrer, e ele está lá fora comemorando enquanto eu me escondo aqui. Os olhos de Liam escureceram. Sua hora vai chegar, mas você precisa se curar primeiro, construir sua força. Quando o momento for certo, você o enfrentará, e eu estarei lá quando você o fizer. Sofia assentiu, sua mandíbula cerrada. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava planejando. E quando o sol se pôs sobre a mansão, Sofia percebeu que seu renascimento não era apenas sobreviver novamente. Era sobre se levantar forte o suficiente para colocar Ricardo Turner de joelhos. Ricardo Turner estava sentado em sua mesa de mogno, girando um copo de uísque em sua mão. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da janela de sua cobertura, mas o brilho pouco fazia para acalmar sua mente inquieta. Ele tinha tudo o que pensava querer. Sofia se fora, o pedido de seguro de vida estava em andamento e Clara estava em sua cama todas as noites. E ainda assim, a paz se recusava a chegar. Clara entrou na sala vestindo um robe de seda, seu sorriso malicioso. Ela se sentou na beira de sua mesa, pegando o copo de uísque de sua mão para um gole. "Por que essa cara, querido?" ela provocou. "Nós deveríamos estar comemorando. Você está há poucas semanas de 10 milhões de dólares. Nossa vida começa no momento em que esse dinheiro cair na conta." Ricardo forçou um sorriso, mas ele não chegou aos seus olhos. "Eu só não gosto da espera. A seguradora está enrolando. Eles estão fazendo muitas perguntas." Clara revirou os olhos. "Isso é normal. Um acidente como esse. É claro que eles serão minuciosos. Mas eles não têm motivo para suspeitar de nós. O fogo queimou tudo. Você está livre." Mas Ricardo não estava convencido. O detetive Omar Mendes havia ligado para ele no início da semana, fazendo perguntas incisivas sobre seu relacionamento com Sofia. Por que ele não estava no avião com ela? Por que ele havia contratado uma apólice de seguro maior apenas meses antes? Ricardo havia contornado a situação com charme, mas o tom afiado do detetive permaneceu em sua mente. Enquanto isso, Clara estava começando a mostrar suas verdadeiras cores. Ela gastava seu dinheiro de forma descuidada, comprando joias, roupas de grife e vinhos caros. Ela ostentava o relacionamento deles abertamente, sem mais esconder o caso. Ricardo já havia admirado sua ousadia, mas agora isso o irritava. Cada compra imprudente, cada sorriso arrogante parecia um risco. Certa noite, enquanto jantavam em um restaurante sofisticado, Clara se inclinou para a frente, sua voz pingando impaciência. "Quando o dinheiro chegar, nós nos mudamos para a Europa. Paris, talvez, ou Roma. Em algum lugar glamouroso, em algum lugar onde ninguém se lembre de Sofia Turner." A mandíbula de Ricardo se apertou. "E os negócios que eu construí aqui? Meu nome significa algo nesta cidade." Clara sorriu. "Seu nome significa dívida. Não finja que você é um magnata intocável. Sem esse dinheiro, você está falido, e eu não vou passar minha vida limpando suas bagunças." Suas palavras o atingiram profundamente. Por um momento, Ricardo viu Clara claramente, não como uma parceira, mas como uma predadora. Ela não estava com ele por amor. Ela estava com ele por dinheiro, poder e a emoção de vencer. E se o dinheiro não chegasse rápido o suficiente, ele não tinha dúvidas de que ela se voltaria contra ele. Naquela noite, Ricardo ficou acordado, olhando para o teto enquanto Clara dormia pacificamente ao lado dele. A imagem do rosto de Sofia, queimando, aterrorizado, o assombrava. A culpa o roía, mas o medo também. O detetive Mendes não ia desistir. Clara não ia permanecer leal. Seu império foi construído sobre cinzas, e ele estava começando a perceber que cinzas não duram.
E enquanto a paranoia de Ricardo crescia, ele não tinha ideia de que a mulher que ele pensava ter enterrado em chamas estava viva e se preparando para voltar com uma vingança. O detetive Omar Mendes estava no trabalho há tempo suficiente para saber quando seus instintos estavam certos. E com Ricardo Turner, cada fibra do seu ser gritava que o homem era culpado. Ainda assim, o instinto não era suficiente. Ele precisava de evidências. Evidências reais. Daquelas que podem ser usadas em um tribunal. Ele se sentou no brilho fraco da lâmpada de seu escritório, arquivos espalhados por sua mesa como peças de quebra-cabeça. A apólice de seguro, as mensagens de texto, a rota de voo. Tudo apontava em uma direção. Mas ele precisava do elo que faltava. Prova de que Ricardo e Clara haviam orquestrado o acidente. Essa prova veio de um lugar inesperado. Mendes recebeu uma ligação de um inspetor da Aviação Federal que havia reexaminado discretamente os destroços. Detetive, achei que o senhor gostaria de ouvir isso, disse o homem. A caixa preta não sobreviveu, mas recuperamos fragmentos do fone de ouvido do piloto. Há distorção de áudio, mas uma frase veio clara como o dia. Mendes se inclinou para frente. Que frase? O inspetor pigarreou. Não se preocupe. Depois desta viagem não haverá mais problemas. É fraco, mas está lá. E detetive não era a voz do piloto. Os olhos de Mendes se estreitaram. Ele sabia que a voz pertencia a Ricardo Turner. As palavras correspondiam quase exatamente ao que Ricardo havia sido ouvido dizendo a alguém antes da viagem. Foi o suficiente para conectá-lo à sabotagem. Mas isso não era tudo. Mendes também havia solicitado os registros financeiros de Clara Martins. Enterrado em suas transações estava um grande saque 2 dias antes do acidente. Dinheiro entregue a uma conta privada ligada ao copiloto. Era um pagamento, um suborno pelo silêncio. Agora, a imagem estava completa. Ricardo tinha o motivo, dinheiro e liberdade. Clara tinha os meios, lidando com a logística, e juntos eles tinham sangue em suas mãos. Mendes se recostou, exalando lentamente. Peguei você, ele sussurrou. Ainda assim, algo o incomodava. Se Ricardo e Clara tivessem se esforçado tanto para encobrir seus rastros, por que o rastro de evidências parecia tão descuidado? Era quase como se eles tivessem acreditado que não haveria necessidade de evidências. Ninguém para questioná-los. Então ele se lembrou das palavras de Tomás Novak sobre as marcas de arrasto e a neve. Alguém havia escapado. Alguém havia se arrastado para fora daquele inferno. Se essa pessoa fosse Sophia Turner, ela não era apenas uma vítima. Ela era a testemunha que faltava e que poderia desmoronar todo este caso sobre Ricardo e Clara. Mendes pegou o telefone e ligou para Novak, novamente. Tomás, estou voando para São Paulo amanhã. Quero que você me leve de volta àquele local do acidente. Me mostre exatamente o que você viu. O guarda florestal hesitou. Detetive, isso foi semanas atrás. A neve cobriu a maior parte. Se alguém conseguiu sair, eles já estariam mortos ou estão escondidos em algum lugar bem distante. O aperto de Mendes no telefone se intensificou. Então eu os encontrarei, vivos ou mortos. Eu descobrirei o que realmente aconteceu lá. E enquanto Mendes se preparava para refazer os passos da mulher que o mundo pensava estar morta, Sophia Archer já estava recuperando suas forças, pronta para voltar a um mundo que a havia enterrado. Sophia Archer estava sentada no silêncio do jardim de inverno, suas mãos descansando nas orquídeas que ela havia resgatado. Suas pétalas eram vibrantes, brilhando sob o teto de vidro. Eram sobreviventes, assim como ela. Mas a sobrevivência não era mais suficiente. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Ricardo, sorrindo enquanto a deixava para morrer nas chamas. Todas as manhãs, ela acordava para a esmagadora realidade de que seu filho tinha se ido. A raiva e o luto se misturaram dentro dela até se tornarem algo novo. Resolução. Eu não vou ficar escondida para sempre, Sophia sussurrou.
sua voz tremendo de intensidade. Ele pensa que me enterrou, mas eu ainda estou aqui, e um dia ele vai me ver de novo. Liam Archer entrou no jardim de inverno, seu olhar firme enquanto a observava. Você é mais forte do que imagina, ele disse suavemente. Mas você precisa ter cuidado. Ricardo é perigoso, Clara é impiedosa. Se eles descobrirem que você está viva antes de você estar pronta, eles tentarão novamente. Sofia se virou para ele, seus olhos ardendo de determinação. Então eu estarei pronta. Eu não vou apenas sobreviver desta vez, eu vou vencer. Liam a estudou, dividido entre admiração e medo. A justiça exige paciência. Nós reuniremos evidências. Vamos expô-los da maneira certa. Você não pode se apressar. Mas Sofia balançou a cabeça. Evidência não é suficiente. Ricardo é inteligente, ele vai distorcer a história, se pintar como a vítima. Eu preciso fazer mais do que provar a culpa dele. Preciso fazê-lo me encarar. Eu preciso que ele saiba que eu sou a única que voltou. Sua voz falhou nas últimas palavras, mas ela se manteve firme. Naquela noite, ela pegou seu diário, o que estava cheio de cartas para seu filho perdido e votos para si mesma. Pela primeira vez, ela não escreveu sobre o luto, mas sobre estratégia, nomes, lugares, memórias. Ricardo pensou que ninguém mais sabia. Ela ainda se lembrava das senhas que ele usava, das pessoas em quem ele confiava, das rachaduras em seu império. E agora, com os recursos de Liam, ela tinha as ferramentas para explorá-las. Seu primeiro passo foi pequeno, mas simbólico. Usando os contatos discretos de Liam, Sofia enviou uma denúncia anônima a um jornalista financeiro. Uma notícia sobre as crescentes dívidas de Ricardo Turner e suas práticas comerciais questionáveis. Não foi o suficiente para destruí-lo, mas plantou uma semente de suspeita aos olhos do público. Quando o artigo saiu, o rosto de Ricardo apareceu no jornal, sua reputação abalada. Clara estava ao seu lado nas fotos, mas Sofia podia ver. A tensão em sua mandíbula, as rachaduras em sua máscara perfeita. Estava funcionando. Liam a encontrou assistindo a reportagem tarde da noite. Foi você que fez isso, não foi? Ele perguntou, embora sua voz não tivesse julgamento. Sofia não negou. Ele começou a guerra. Eu estou apenas respondendo. Os olhos de Liam suavizaram. Apenas me prometa uma coisa. Não se perca na vingança. Você já perdeu tanto. Não o deixe tirar o resto. Sofia o encarou, em silêncio por um longo momento. Finalmente ela sussurrou. Eu prometo que nunca mais vou me perder. Mas Ricardo vai perder tudo. E enquanto seu primeiro movimento se espalhava pelo mundo de Ricardo, Sofia sabia que o jogo de verdade estava apenas começando. A mansão Archer estava em preparação. A equipe se movia pelos salões carregando bandejas de talheres e rolos de carpete vermelho. Do lado de fora, luzes estavam sendo penduradas nos jardins. Para o mundo, era simplesmente mais um grande evento de caridade organizado pelo bilionário Liam Archer, conhecido por sua generosidade e bom gosto. Mas para Sofia, era algo muito maior. Era o primeiro campo de batalha. Do seu quarto no andar de cima, Sofia olhava pela janela enquanto a mansão se transformava em um palco. Seus dedos se apertaram na grade. Por semanas ela havia se curado, se escondido, tramado. Agora era a hora de sair das sombras, não como Sophia Turner, a esposa traída, mas como Sophia Archer, uma mulher renascida. Liam entrou silenciosamente, ajeitando as mangas de seu terno feito sob medida. Os convites foram enviados, ele disse. Ricardo e Clara estarão lá. Eles não podem resistir a uma oportunidade de se misturar com os poderosos e polir sua reputação. O coração de Sofia acelerou. Apenas ouvir seus nomes ainda fazia seu estômago se revirar. E eles não terão ideia de que eu estarei lá, ela sussurrou. Não, Liam confirmou. Para eles, você não existe mais. Você será a última pessoa que eles esperam ver. Hannah Brooks,
que se tornou tanto terapeuta quanto confidente, se aproximou de Sofia com um saco de roupas. Então você precisa parecer à altura, ela disse gentilmente. Não apenas curada, não apenas sobrevivendo, mas radiante. Quando você entrar naquela sala, precisa lembrar a Ricardo como é o poder de verdade. Quando Sofia abriu o zíper do saco, ela ofegou. Dentro havia um vestido como nenhum outro que ela já tinha usado, azul meia-noite elegante, adornado com delicadas contas que brilhavam como estrelas. Não era apenas roupa, era armadura. Pela primeira vez, Sofia sentiu a confiança, e não o medo. Naquela noite, enquanto os últimos retoques eram feitos, Sofia parou na frente do espelho. Seu rosto reconstruído a olhou de volta. Diferente, sim, mas forte, bonita de uma forma que ela nunca imaginou. Ela vestiu o vestido, endireitou a postura e sussurrou para seu reflexo. Sophia Turner morreu no fogo. Esta noite, Sophia Archer se levanta. No andar de baixo, Liam ofereceu seu braço com um pequeno e tranquilizador sorriso. Pronta. Seus lábios se curvaram em um sorriso firme e determinado. Mais do que pronta. A noite do evento chegou com elegância. Carros de luxo alinhavam a entrada. Câmeras piscavam enquanto a elite de São Paulo desfilava no tapete vermelho. Jornalistas se agitavam, capturando cada momento brilhante. E entre a multidão, Ricardo Turner e Clara Martins chegaram, vestidos para a perfeição. Ricardo usava sua máscara mais confiante, apertando mãos, rindo muito alto. Clara se agarrava ao braço dele, seu colar de diamantes brilhando enquanto ela sorria para os fotógrafos. Para eles, o evento era uma oportunidade para enterrar suspeitas, para lembrar a todos que eles eram intocáveis. Mas a confiança deles estava prestes a desmoronar. Lá dentro, Liam cumprimentava os convidados, sua presença imponente, sua reputação protegendo o verdadeiro propósito da noite. E então, enquanto a música aumentava e a conversa enchia o ar, e as portas no topo da grande escadaria se abriram, todos os olhos se voltaram. Sofia apareceu, elegante em seu vestido azul meia-noite, sua presença magnética. Ela desceu a escada lentamente, graciosamente, como uma rainha voltando ao seu trono. E naquele momento eletrizante, o copo de Ricardo Turner escorregou de sua mão, porque o rosto que ele pensou ter queimado em cinzas tinha acabado de voltar para o seu mundo. O salão ficou em silêncio quando Sophia Archer chegou ao pé da escadaria. Seu vestido azul meia-noite brilhava sob os lustres dourados. Seu queixo estava erguido, cada passo medido e elegante. As conversas cessaram, garfos pararam no ar, e o quarteto de cordas vacilou quando todos os olhos se fixaram nela. Para Ricardo Turner, a visão era um pesadelo se tornando realidade. O copo escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão de mármore. O rosto dele ficou sem cor, seu pulso martelava em seus ouvidos. Ele piscou 1, 2 vezes, mas a mulher que caminhava em sua direção não desapareceu. Clara Martins agarrou seu braço com força, suas unhas cravando em sua manga. "Ricardo!" ela sibilou, o pânico piscando em seus olhos. O que foi? Quem é ela? A garganta de Ricardo estava seca, suas palavras mal escapavam. Não pode ser. Ela está morta, ela morreu. Mas Sofia estava muito viva. Ela sorriu levemente, inclinando a cabeça, seu olhar se fixando no de Ricardo com uma calma perturbadora. Sua voz ecoou pelo salão, suave, mas com um toque de ferro. "Sr. Turner, Sra. Martins, que surpresa vê-los aqui." Clara forçou uma risada educada, embora seu aperto em Ricardo se intensificasse. "E a senhora é?" Sofia estendeu a mão graciosamente. "Sophia Archer. Ouvi falar muito de vocês dois." O nome não significava nada para Clara, mas Ricardo sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Os olhos que o encaravam, rosto diferente, traços diferentes,
Mas os olhos eram os mesmos. Eram os olhos de Sofia, ardendo com um fogo silencioso. Pelo salão, sussurros se espalharam. Quem era essa mulher deslumbrante? Por que Ricardo Turner parecia ter visto um fantasma? Jornalistas na multidão levantaram suas câmeras, ansiosos para capturar a atenção. Liam Archer interveio suavemente, sua presença imponente. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós esta noite para apoiar a segurança aérea. Estamos honrados com a presença de todos e somos especialmente gratos por receber a senhorita Sophia Archer, cuja história de sobrevivência é de resiliência e força. A multidão explodiu em aplausos educados. O peito de Ricardo se apertou. Sobrevivência? Suas mãos tremiam enquanto ele enxugava o suor da testa. Clara se inclinou para perto, sussurrando furiosamente. Controle-se! As pessoas estão nos observando! Mas Ricardo não conseguia afastar o terror que rastejava por suas veias. O olhar de Sofia nunca o deixou, e a cada segundo que ela o encarava, ele se sentia exposto, nu na frente de toda a elite de São Paulo. Sofia levantou sua taça de champanhe, seu sorriso sereno. É estranho, não é? Como a vida e a morte podem depender dos menores detalhes. Um dia você pensa que alguém se foi para sempre, e então o destino os traz de volta. Suas palavras o atingiram como uma faca. Clara inclinou a cabeça, seus olhos se estreitando. Algo na maneira como Sofia falava, na maneira como Ricardo estava desmoronando, a perturbou profundamente. O evento continuou com um falatório forçado, mas o ar estava elétrico. Ricardo não conseguia se concentrar, não conseguia respirar. Ele sabia, no fundo, que Sophia Archer era mais do que uma convidada. Ela era uma ameaça. E enquanto a noite avançava, Ricardo percebeu com um crescente pavor que a mulher que estava diante dele não era apenas uma estranha. Ela era o fantasma de Sofia e estava ali para se vingar. O salão do evento se transformou em um burburinho de música e conversas educadas, mas a tensão era inconfundível. Câmeras piscavam, taças de champanhe tilintavam, e a elite de São Paulo continuava como se nada estivesse errado. Mas os nervos de Ricardo Turner estavam se desfazendo fio por fio. Seu sorriso era forçado, sua risada frágil, e seus olhos nunca se afastavam de Sophia Archer. Sofia, no entanto, se movia pela sala como se fosse sua dona. Ela cumprimentava políticos, apertava a mão de magnatas de negócios e encantava jornalistas com sua calma. Cada passo, cada olhar era calculado. Ela não era apenas uma convidada. Ela estava construindo seu palco. Quando a orquestra fez uma pausa para os discursos da noite, Liam Archer pegou o microfone. Sua voz profunda ecoou pelo salão. Hoje nos reunimos não apenas para celebrar a generosidade, mas para lembrar que a segurança na aviação não é apenas um privilégio, é um direito. E ninguém sabe o peso disso melhor do que nossa convidada de honra. Ele gesticulou para Sofia. O holofote a encontrou. A multidão aplaudiu, ansiosa para ouvir a mulher que havia chamado tanta atenção. O estômago de Ricardo se revirou. Ele sussurrou asperamente para Clara. Precisamos ir embora, agora. Clara franziu a testa. Ir embora? Você está louco? Sair assim só fará você parecer culpado. Os lábios de Ricardo se apertaram. Ela não é quem ela diz ser, eu sei disso. Mas antes que ele pudesse agir, Sofia já estava subindo ao palco. A sala se acalmou quando ela pegou o microfone, seu vestido azul meia-noite brilhando sob as luzes. Ela ficou de pé, sua voz firme. Boa noite. Meu nome é Sophia Archer, ela começou. Eu estou aqui hoje porque eu sobrevivi ao que era para me matar. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Os olhos de Sofia se fixaram em Ricardo. Um acidente de avião. Um incêndio tão feroz que apagou quase todo o rastro das pessoas a bordo. Mas o destino me poupou. O destino me deu outra chance. O pulso de Ricardo acelerou.
Ele podia sentir o suor escorrendo por suas costas. O tom de Sofia se intensificou. Quando acordei nos destroços, pensei que tinha sido abandonada pelo acaso. Mas a verdade era mais sombria. Eu não fui abandonada pelo acaso. Fui traída pela escolha. Arfar. Ecoou pela sala. Jornalistas se inclinaram para a frente gravando cada palavra. As unhas de Clara se cravaram no braço de Ricardo, seu sussurro frenético. O que ela está fazendo? Sofia estendeu a mão para a bolsa e tirou um pequeno pendrive. Eu tenho provas. Provas de que o acidente não foi um acidente. Prova de pagamentos feitos ao copiloto. Prova de conversas gravadas. Vozes que planejaram minha morte. Ela entregou o pendrive ao técnico ao lado do palco. Em segundos o áudio encheu o salão. A voz de Ricardo, clara como o dia. Depois desta viagem, não haverá mais problemas. A multidão explodiu. Gritos, murmúrios, incredulidade. Todos os olhos se voltaram para Ricardo e Clara, que ficaram imóveis como estátuas. Câmeras piscaram, capturando o pânico deles. A máscara de Ricardo escorregou completamente, a raiva e o medo contorcendo seu rosto. Clara tentou puxá-lo para a saída, mas o caminho já estava bloqueado pela segurança. E enquanto as evidências eram exibidas para todos ouvirem, o detetive Omar Mendes se adiantou da parte de trás do salão, com o distintivo na mão, pronto para terminar o que Sofia havia começado. O salão do evento explodiu em caos. Convidados ofegaram, repórteres gritaram, câmeras piscaram como relâmpagos em uma tempestade. Na tela gigante, a voz de Ricardo Turner continuava a tocar em loop da gravação. Depois desta viagem, não haverá mais problemas. Cada repetição o atingia como um martelo, batendo contra a imagem que ele havia trabalhado tanto para construir. O rosto de Ricardo ficou pálido. Clara Martins agarrou seu braço com força, suas unhas cravando em sua pele. Faça alguma coisa, ela sibilou entre dentes cerrados. Mas Ricardo mal conseguia se mover, congelado sob o peso de centenas de olhos. Então veio a voz firme do detetive Omar Mendes, cortando o barulho. Ricardo Turner, Clara Martins. Seu distintivo brilhou sob os lustres enquanto ele caminhava para a frente. Vocês estão presos por conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro e tentativa de homicídio. A multidão ofegou novamente, o escândalo se desenrolando diante de seus olhos. A segurança se moveu rapidamente, flanqueando Ricardo e Clara. Jornalistas se amontoaram, microfones levantados. Ricardo saiu de seu torpor e gritou. Isso é ridículo. Ela está mentindo. Ela não é quem ela diz ser. Seu dedo tremia enquanto ele apontava para Sofia Archer. Aquela não é a Sofia. A Sofia está morta. Mas Sofia se adiantou calmamente, seus olhos penetrando no pânico dele. Sim, Sofia Turner morreu naquelas chamas. Mas a mulher que você tentou destruir viveu, e ela está bem aqui. O rosto de Clara se contorceu de raiva. Isso é insano. Você não pode provar nada. O detetive Mendes ergueu o pendrive. Nós temos os pagamentos, os registros, as gravações, e nós temos testemunhas. Vocês dois pensaram que o fogo apagou tudo, mas a verdade sempre encontra uma saída. As algemas se fecharam nos pulsos de Ricardo I. Ele se debateu violentamente, sua postura outrora polida estilhaçada. Você sabe quem eu sou? Ele gritou. Eu construí esta cidade, você não pode me tocar. A compostura de Clara desmoronou em seguida. Ela tentou escapar pela multidão, mas a segurança a agarrou pelo braço. O colar de diamantes que ela usava brilhava ironicamente sob as luzes enquanto ela gritava. Me solte, eu não vou ser presa por isso. Repórteres se aglomeraram, gritando perguntas. Sr. Turner, o senhor tentou matar sua esposa? Senhorita Martins, a senhora pagou o copiloto? O que a senhora tem a dizer às pessoas que estão assistindo agora? A voz de Ricardo se partiu em um rugido desesperado. Ela era fraca. Ela estava me segurando. Tudo o que eu fiz foi por nós. Sua confissão ecoou pelo salão, selando seu destino. Sofia ficou de pé, observando enquanto o homem que a traiu era levado acorrentado.
Não havia mais medo em seus olhos, apenas força e um fogo silencioso de justiça. A plateia do evento explodiu em sussurros e conversas chocadas. Muitos convidados olharam para Sofia com admiração, outros com pena, mas todos com respeito. Ela não apenas sobreviveu, ela desmascarou monstros da maneira mais pública possível. Enquanto Ricardo e Clara eram forçados a sair pelas portas pela polícia, Ricardo se virou uma última vez, seu rosto contorcido de fúria. "Isso não acabou", ele cuspiu. "Você me ouve? Não acabou." Mas o barulho das portas se fechando atrás dele silenciou sua ameaça, e Sofia sabia que seu império de mentiras finalmente havia desmoronado. Meses se passaram desde a noite do evento. O escândalo se espalhou por todos os jornais e emissoras de televisão do país. Ricardo Turner e Clara Martins foram julgados, expostos e sentenciados. Seus rostos, antes figuras da ambição social, agora eram lembretes infames de ganância e traição. O mundo seguiu em frente, mas para Sofia Archer, a cura ainda era uma jornada diária. Ela caminhava pelos jardins da mansão de Liam em uma manhã de primavera, as orquídeas florescendo mais do que nunca. Suas pétalas a lembravam de si mesma, com cicatrizes, remodelada, mas viva. Cada nova flor simbolizava uma promessa de que, mesmo após a devastação, a vida poderia retornar. Liam se juntou a ela, carregando uma bandeja com chá e um sorriso gentil. Sua presença se tornou sua âncora. Onde antes ela o via como apenas um salvador, agora ela via o homem que escolheu ficar ao lado dela em todas as noites escuras. O vínculo deles havia se aprofundado, fortalecido não pelo glamour ou riqueza, mas pela sobrevivência e verdade. Certa noite, enquanto estavam sentados perto da lareira, Liam pegou a mão dela. "Sofia", ele disse em voz baixa, "você passou por fogo e sombra e saiu mais forte. Mas você não precisa mais caminhar sozinha. Deixe-me ser seu parceiro, não apenas em proteção, mas na vida." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por tanto tempo, ela havia associado o casamento com traição e perda. Mas Liam era diferente. Ele não apenas salvou seu corpo, ele restaurou sua vontade de viver. Com uma alegria trêmula, ela sussurrou: "Sim, 1000 vezes sim." O casamento deles foi pequeno, íntimo, realizado nos penhascos com vista para o oceano. Não havia câmeras, multidões fofoqueiras, nem espetáculo, apenas sinceridade. Sofia usava um vestido de marfim macio, simples, mas radiante. Suas cicatrizes não eram mais algo a ser escondido, mas parte da mulher em que ela se tornara. Enquanto Liam colocava o anel em seu dedo, ela não sentiu que estava apagando o passado, mas construindo algo novo. Com o tempo, as orações de Sofia foram atendidas de outra forma. Ela estava no quarto de bebê da mansão Archer, a luz do sol entrando pelas cortinas de renda. Em seus braços, ela embalava um recém-nascido, sua filha, sua segunda chance na maternidade. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela sussurrava: "Você está segura, pequena. Eu nunca vou deixar que nada a tire de mim." Liam a observava da porta, seus olhos cheios de orgulho e ternura. "Ela é perfeita", ele disse suavemente, entrando para envolver os braços em torno dos dois. Para Sofia, era o momento que ela pensou que nunca viria. Depois do fogo, da traição e da própria morte, ela estava segurando uma nova vida. Ela não era mais Sofia Turner, a mulher quebrada que seu marido havia tentado apagar. Ela era Sofia Archer, esposa, mãe, sobrevivente. No entanto, mesmo nesta paz, sombras persistiam. Ela sabia que Ricardo estava apodrecendo na prisão, despojado de riqueza e liberdade. Clara também estava presa, sua beleza perdida atrás das grades. Eles estavam pagando por seus pecados. Mas Sofia
também sabia que homens como Ricardo nunca se rendiam em silêncio. Em algum lugar, no fundo, o ódio dele ainda queimava. E embora Sofia segurasse seu bebê com alegria, um sussurro de inquietação persistia, porque às vezes o passado não fica enterrado. A prisão tinha uma maneira de despir os homens, longe dos ternos, das coberturas, das taças de champanhe. Ricardo Turner estava sentado na beira de uma cama de aço em sua cela escura. O empresário outrora poderoso, reduzido a uma figura magra em um macacão laranja. As paredes ecoavam com o barulho de portas e o murmúrio de outros presos. Sua imagem no espelho de metal arranhado não se parecia em nada com o homem que um dia acreditou ser intocável. A princípio, ele tentou manter a pose, dando ordens, fingindo que ainda tinha influência. Mas a prisão não foi construída para o orgulho. Dia após dia, a realidade se instalou. Ele foi esquecido. Sua riqueza se foi, sua reputação destruída, e a mulher que ele traiu havia se erguido das cinzas mais forte do que nunca. O pior castigo não eram as grades, era o silêncio. Sozinho em sua cela, Ricardo revivia o evento repetidamente. O momento em que Sophia Archer desceu a escadaria. O momento em que seu mundo se estilhaçou na frente de todos. O rosto que ele pensou ter destruído tinha retornado, novo e inabalável. Isso o assombrava. À noite, ele acordava suando frio, convencido de que ela estava parada no pé da sua cama, observando. Clara Martins não estava melhor. Outrora glamourosa, ela agora andava pelo pátio rachado da prisão, seus olhos vazios. Ela culpava Ricardo por tudo, gritava com ele sempre que seus caminhos se cruzavam na cafeteria. O amor que eles já ostentaram se transformou em veneno. Eles não eram mais parceiros, eram inimigos, apodrecendo lado a lado. Enquanto isso, a vida fora daquelas paredes florescia. Sophia Archer prosperava. Sua história se tornou um farol de resiliência, embora poucos soubessem a verdade completa. Com Liam ao seu lado e a filha em seus braços, ela encontrou cura nas pequenas coisas. Jantares em família, risadas ecoando pelos salões, orquídeas florescendo em seu jardim de inverno. Ela havia sido quebrada, queimada, traída, mas ela havia se reconstruído em algo que nenhum fogo poderia destruir. Certa tarde, sentada em seu jardim, Sophia olhou para sua bebê dormindo e sussurrou. Você nunca saberá a escuridão que eu enfrentei, mas você crescerá sabendo que sua mãe lutou e venceu. E você nunca terá medo das sombras, porque saberá que a luz sempre retorna. De volta em sua cela, a saúde de Ricardo começou a falhar. Estresse, amargura e negligência o desgastaram. Quando a tosse veio, profunda e áspera, ninguém prestou atenção. Quando a febre o queimou, ninguém se importou. O homem que um dia acreditou que o mundo lhe devia tudo, agora enfrentava seus últimos dias sozinho. No final, Ricardo Turner morreu não com poder, não com riqueza, nem mesmo com amor. Ele morreu sem nada, seu nome uma maldição, seu legado um aviso. E longe dali, Sophia Archer estava na beira do oceano, o vento levantando seu cabelo, sua filha aninhada em seu peito. Ela fechou os olhos e deixou o ar salgado encher seus pulmões. Este não era o fim da sua história. Era o começo, porque das cinzas da traição ela havia se erguido, não como a vítima que seus inimigos esperavam, mas como a sobrevivente, a mãe, a mulher que provou que nada poderia extinguir seu fogo. Então é assim que a história chega ao fim. Mas você ainda está aqui, não está? Se você ficou comigo até agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma que as palavras por si só não podem explicar. Talvez tenha lembrado você de suas próprias lutas, suas próprias traições,
ou das cicatrizes que você carrega em silêncio. Lembre-se do que o filósofo estoico Marco Aurélio disse uma vez: o fogo testa o ouro e a adversidade testa os bravos. A dor não define você. Ela o molda em alguém mais forte. Como Sofia, você também pode se reerguer das cinzas. Se esta história o comoveu, meu amigo, que ela seja um lembrete. A cura é possível, a justiça é possível, e o amor depois da perda é possível. Agora, se você sente que esta mensagem importa, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que juntos possamos continuar a contar histórias que curam corações e inspiram coragem.